Oi, gente, hoje eu tô com uma convidada, que é a teacher Ellen Fernandes. Hi, guys! Ela veio aqui em casa pra gente responder as perguntas que vocês fizeram nas minhas redes sociais, tá? Vocês fizeram muitas perguntas. Que legal! E o que é muito legal, eu selecionei algumas. Algumas a gente respondeu lá no canal da Ellen. Ellen, fala um pouquinho do teu canal. Meu canal, na verdade, também dou dicas de inglês, tá? Isso, muito boa, Ellen. Se Muito inscrevam boa lá. professora. Se inscrevam no canal da Ellen, os links vão estar everywhere. Everywhere. A Ellen é muito boa no que faz, assim. Eu adoro o teu canal, Ellen. Muito boa mesmo. Eu também adoro o seu. Recomendo. E eu fico muito feliz de estar gravando com você agora. Eu também, Faz muito tempo, Eu tô muito feliz que tu tá aqui também pra me ajudar com dúvidas sobre aprendizado. Eu acho que tu lida muito com isso, porque a Ellen tem, além de ter o canal no YouTube, ela tem uma escola online física, então ela deve ouvir muitas histórias o tempo inteiro. E as pessoas têm muitas dificuldades, ou então muitas histórias pra contar, e a gente às vezes tem que meio que dar até conselhos, né? A gente tem que dar. Muito, psicóloga! Exato. Adoro! E eu acho que vai ser bem legal. Bom, mas vamos logo, porque tem muita pergunta. Muita coisa. Da Querusca. Oi, Karina querida, olha eu aqui. Bom, resumindo, a pergunta dela é assim. Ela já assistiu meu vídeo de como treinar o speaking, que foi as dicas que eu pude dar, Sim. mas a pergunta é, como trabalhar uma insegurança para falar inglês? Tenho medo na hora de formular a frase de forma errada, muitas vezes tá tudo certinho na mente, aí quando vai falar não sai. Trava, Então, né? assim, o que tu teria... E tem uma outra pergunta também, da Amanda, o que você indica para perder a vergonha de começar a falar inglês? Olha, isso é uma coisa que eu tenho estudado muito. Na verdade, eu até me formei em coach por causa disso. Às vezes eu pensava assim, mas, né, eu nunca vou ser coach, né? Mas eu achei que seria interessante pra eu poder lidar com as emoções dos meus alunos. Isso. Eu tenho falado muito com os meus alunos que assim, quando você trava, né, é porque ou você ficou ansioso ou você teve medo. E esses dois sentimentos, eles criam químicas, né, no seu cérebro lá. E quando você tem esse tipo de sentimento, o que acontece? Primeiro, a maioria das pessoas, elas travam, né? Sabe quando você sente medo? Por exemplo, você vê um fantasma, sei lá, quando você é criança, você olha embaixo da cama, você vê um cachorro, você acha que é um fantasma. Sim. Ou você trava e cobre a cabeça, ou você corre pro quarto dos seus pais e fica quietinho lá. Então, assim, isso já é comprovado cientificamente. Quando você tem medo ou quando você está ansioso, você trava. Então, talvez seja isso, né? Emocionalmente, nós temos que nos preparar pra aprender um idioma. Também amenizar, assim, essa carga que a gente coloca em cima da gente, da perfeição, sabe? Então, um dos motivos que as crianças aprendem inglês muito bem, primeiro, elas estão tem uma questão biológica lá, que eu acredito, assim, que eu defendo, que é a questão do período crítico. Mas tem uma outra coisa que elas não têm medo de errar. Elas estão lá, não tem preconceito nenhum, entendeu? Entende? Então, o que acontece? Não sei se você já teve essa experiência. Eu já dei aula pra empresários, assim. Então, eles tinham uma carreira brilhante. O cara era brilhante lá na empresa dele, era o presidente. Aí, chegava no inglês... Ele começa, aqui eu não sei nada, aqui eu sou inferior a essa mísera guria que tá ali na frente, entendeu? Mas isso tá na cabeça dele, entendeu? Não tá na então, nossa. eu não tô querendo dizer que ele é inferior e nunca vai ser isso, mas a pessoa tem que estar preparada pra saber, eu não sei isso. Eu estou eu vou no aprender. primeiro degrau ali, né? Exatamente. Eu vou subir pro próximo, né? Exato, e eu tenho que estar preparada pra isso, pra saber que eu vou errar, pra saber que toda criança, quando começa a falar, também erra, então por que eu tenho que falar? E por que a gente ri de criança, acha bonitinho? Mas é que assim, tem uma mentalidade muito chata, assim, sabe? Até eu vejo até com a gente, às vezes, nos vídeos, de apontar o erro, de apontar, que horror. Aí quando o americano vem aqui, ai que amor, ele falou, eu não gosto, que amor. E a gente acha lindo. E daí quando o brasileiro fala uma coisa, ai que horror. Por que, não gente? Pode. Por quê? Então, em primeiro lugar, pra quem julga, repense sua atitude, porque assim, se for uma crítica construtiva pra ajudar o amigo, beleza. Agora, se for só pra criticar e botar a pessoa pra baixo, é terrível. Não vale a pena. Não vale a pena, isso faz mal pra pessoa e pra ti também, porque é inútil, assim, pra que fazer isso? Em segundo lugar, pra quem tem esse medo, pensa, gente, todo mundo errou, nós já erramos muito. Tu não falou que chorou até? Nossa, eu chorava, porque, assim, eu ficava tão tensa, e só mudou porque alguém falou pra mim assim, falou assim, tá, peraí, calma, me diz o que você pede em falar errado. Assim, o que acontece na sua vida de tão ruim, meu Deus, assim, que você não pode falar errado, assim, tipo, será que não é um pouco de ego? E é verdade, gente. É porque eu disse, a gente tem que se libertar do nosso próprio preconceito. Se liberte, porque quando você tem um ego muito, tipo assim, eu sou perfeito, eu não posso errar, não sei o que lá, fica mais difícil. Então, assim, você também tá usando muito o seu lado esquerdo do cérebro, né? Tem que dar uma balanceada aí, porque se você, não tô falando pra você, tipo assim, ai, tô nem aí, se dane, não, é óbvio que você precisa sempre melhorar. Mas assim,
pare de se julgar. Eu Exato. acho que, com certeza, quando você para de julgar e você para de querer ser perfeito naquela Estágio. etapa, Exato, naquele estágio que você exato. tá, as coisas começam a fluir. Foi assim que mudou pra mim. Uhum. Eu, na verdade, percebi que, peraí, tipo, por que eu tô tão preocupada? E outras vezes a gente já consegue se comunicar super bem, Sim. sabe? E uma coisa que eu tinha muito medo, as pessoas pensam que a gente não teve medo. A Ellen chorou, eu tinha medo de falar com os meus professores nos corredores. Porque eu pensava assim, que daí era o papo informal que eu não tinha segurança na época, Sim. assim. E aí eu disse, ai gente, eu tô com medo porque eu vou pegar o elevador com fulano. E eles falavam inglês no elevador com a gente, entendeu? E eu tinha medo de errar ali, de gente, que bobagem, sabe? E olha assim, o seu professor é a pessoa que menos vai te julgar. Exato. Com certeza, assim, eu falo porque, né, nós podemos falar isso pra vocês. É. O professor é o que menos julga, o professor é aquele que quer que você seja uma pessoa melhor, que você tenha, que você tenha mais resultados, E a certo? gente quer deixar o aluno confortável, né? Sim. Então, fica pensando, ai, meu professor vai falar que eu sou burro. Até porque ele entende que você tá numa etapa do aprendizado, né? Então, já passamos por isso relaxa também, né? e vai dar tudo certo. Uma outra coisa que muitas pessoas perguntaram é: por que o meu inglês não evolui? Eu vou mencionar os nomes aqui: a Vanessa Vital, Laércio, Lucas Pedroni. E eles perguntaram assim: estou com dificuldade de sair do intermediário, já assisto séries sem legendas, programas de TV, blá 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 blá, mas eu sinto que eu não consigo sair do intermediário e ir para avançado. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer? Então, isso aqui, Ellen, é bem aquela coisa, sentimento que todo mundo já passou. Sim. Meu Deus, eu estudo e parece que eu não saio do lugar. Mas tem duas formas de você ver isso, tá? Eu penso na parte de gratidão, porque eu acho que a gente tá sendo ingrato dizer que não nada melhorou. Porque assim, se você aprendeu uma palavra, não tem como você falar que não melhorou, né? Uma palavra é uma palavra. 10 palavras, 10 dias, 10 palavras. Então assim, eu acho que falta um pouco de gratidão da nossa parte. Uhum. E a gente só fica olhando, assim, quando você foca muito no problema, você vai ter mais daquele problema. Agora, quando você começa a falar, não, mas eu aprendi uma frase hoje, uma expressão que eu não sabia antes, eu aprendi uma palavra nova, então aí você começa a ver a sua evolução, porque você não tá focando só no seu problema. Então eu falo isso pros alunos, às vezes eles fazem assim pra mim, ai, teacher, mas eu quero resultado. Tá, começa a olhar então pros seus resultados, assim, quantas palavras novas você aprendeu na série? Quantas expressões você anotou lá? Né? Então uma coisa que eu gosto de falar também, Karina, é pro pessoal pegar script, sabe? Vai lá no Google, coloca script, né? Na verdade, e o seriado, por exemplo, Friends. Eu gosto muito de Friends. Então você coloca o nome do episódio, script, aí você consegue toda a parte escrita, né? Tudo script, né? Daquele episódio. Então você pode trabalhar com aquilo. Vai ser um exercício de leitura, que é muito poderoso para aprender inglês. Vai ser um exercício de vocabulário e expressões, porque daí você vai, né, estudar antes. Aí quando você vai assistir, você já está mais preparado para ouvir e entender. Ah, entendi. Aí tu lê o script antes. Sim. E daí na hora de assistir tu tira a legenda, é Sim. isso? Ah, bacana. Aí você vai Legal. começar a entender. E aí você vai começar a pegar as expressões, as Muito brincadeiras. legal. Eu gosto muito disso. E aí você começa a se divertir. E você começa a ver mais resultados. E para de falar que você tá parado, tá no platô. É o que eu ia dizer, né? Assim, a pessoa... Será que tá parado mesmo? É que o que acontece? Entendeu? Quando a gente tá lá no nível básico, em qualquer atividade, não só uma língua estrangeira. Uhum. Aí eu aprendi a dizer boa viagem, have a nice trip. Uau! Sabe, é muita coisa nova. Então, assim, o aprendizado parece que é muito mais rápido, porque você tá aprendendo muitas coisas, saindo do zero Exato. e indo pra um outro nível. Mas aí, quando você já tá num nível no meio, você não enxerga tanto, entendeu? Mas talvez você esteja aprendendo também. E assim, nessa fase, Ellen, eu acho que a gente começa a aprender muito vocabulário meio que sem sentir, assim. Eu assisti uma série, mas não aprendi nada. Mas não, tu ouviu uma palavra ali pelo contexto, tu nem sabe que palavra é aquela. Quando tu ouvir pela segunda vez, tu já vai saber. Entendeu? Então, mesmo que você não tenha anotado, ou, enfim, aquela palavra você internalizou de alguma forma, Sim. né? Mas também pode acontecer o que a gente chama de platô intermediário, Exato. que é aquela coisa, eu estagnei mesmo no intermediário, eu não tô conseguindo avançar, né? Isso é mais ou menos isso que eles perguntaram. Sim. Então, pra melhorar isso, eu acho assim, fazer tudo isso que a Ellen sugeriu, eu acho que continuar com essa grande imersão na língua, porque a gente não vai Sem continuar imersão, aprendendo não sem aprende. imersão. Ou então, terminei o meu curso, agora deu. Se você não continuar mais, você vai perder o inglês que você aprendeu o curso inteiro. Olha, meu italiano, eu tive que falar com um amigo essa semana e eu fiquei super chateada. Porque eu não tenho praticado e eu percebi que eu travei várias vezes, assim, tipo, eu fiquei insegura de falar.
E E antes era bom. antes era, nossa, era muito bom, né? Era fluente. Eu participava de reuniões em italiano, assim, sabe? Falava loucamente. E Mangia che te va bene. E aí essa questão foi, eu falei assim, puxa vida, né? Se eu não continuar, eu vou perder. Então, eu Exatamente. preciso continuar. Exato, então assim, manter o contato sempre com e fazer divertido, gente, tem que ser divertido. Legal. Você Pega gosta de ler, gosta de, né? A leitura também o pessoal não percebe. Mas quando você tá assistindo uma série, tem a legenda, isso é um leitura. exercício de leitura também, exatamente. Então, assim, fazer isso do script eu achei bem Sim, bacana. o script é legal, né? Continuar ouvindo muita música e acompanhando a letra, porque ali você aprende um vocabulário absurdo. Eu sou suspeita, né? Aprendi muito. Eu assim. também. Pra praticar o speaking, vejam o vídeo que eu fiz sobre speaking, tá? Vou deixar aqui na descrição. São 5 dicas bem legais que não dependem de ninguém, só de você. E assistam o vídeo do Denilson de Lima, que falou sobre o platô intermediário. É muito bacana. Eu até assisti antes de fazer esse vídeo. Ele dá dicas bem legais também pra sair desse nível. E ele define, assim, meio que é isso que vocês me escreveram. Então eu já tinha assistido o vídeo do Denilson e gente, o pessoal falou exatamente isso. Ou seja, né, o Denilson, a Karina, a Ellen, todos os professores e percebem que os alunos sempre falam a mesma coisa, né? Porque fique tranquilo, você não é o único, tá? Não, é super normal, Você não é assim. o único. É super normal. O importante Faz parte do aprendizado. é continuar estudando pra sair logo dessa fase, assim, que não é uma fase eterna, tá? Vai sair. A gente já passou por ela também. Exato, exatamente. E até hoje, Ellen, quando eu fui pra Londres, eu pensei, o que eu vou aprender no inglês avançado? Olha, a pessoa super se achando, né? Mas eu aprendi tanta coisa. Não, você falou eu aprendi de seu tanto vídeo, vocabulário, é verdade. gente. Tanta coisa. E eu digo, gente, tá sempre Eu aprendendo. pensei também, a hora que a Karina falou assim, vou fazer um curso lá, eu falei assim, tipo assim, ela vai gostar, mas não sei se vai ser tão, né? Aí eu perguntei, e aí, Karina? Ela falou assim, nossa, eu aprendi muita coisa legal. Porque o curso era muito Uau. bom também. A professora, ela nos incentivava, assim, sabe? Isso é a usar um pouco. Bom, mas eu acho que o vídeo já tá longo pra caramba. Sim. Foi mais Sorry, um bate-papo mesmo, assim, bem entre nós, bem amigo, né? E agora a gente vai gravar um segundo pra tentar responder mais perguntas ainda, tá bom? Então aguardem que em breve outro vídeo respondendo perguntas, assim, de aprendizado no canal, tá bom? E a gente gravou outros vídeos pro canal da Ellen, então eu vou deixar os links aqui na descrição. Vão lá pro canal dela, ok? Vamos lá assistir. Um beijo, see you next video. See ya.